Olá, vamos tentar entender. O tema de hoje é classe social. A conceituação de classe social é algo bem simples, apesar de, como é normal nos tempos de hoje, tudo ser um dilema. Mas vamos lá. Classe social é um grupo constituído de pessoas com padrões culturais e econômicos semelhantes. Basicamente, a divisão social se dá em três grupos, e dentro deles poderá haver subdivisões, mas na essência fazem parte de um mesmo grupo social. Sendo assim, temos a classe alta, representada pela elite, a classe média, representada pela burguesia, e a classe baixa, representada pelos pobres. As características das distintas classes sociais se dão basicamente como estas se relacionam com o Estado. A classe alta é aquela que detém os poderes econômicos e políticos, além de controlar as ideologias e a cultura. Determinam políticas econômicas, os padrões culturais e as ideias que devem prevalecer. Se utilizam do Estado para os seus interesses privados, sejam eles econômicos ou políticos, mas não necessitam dos serviços do Estado para viver, como a educação, a saúde e as políticas públicas. Dessa forma, defendem um Estado mínimo, são contrários a políticas públicas e politicamente são conservadores. Controlam os governos, que, por sua vez, controlam o Estado, que controla a sociedade. Portanto, quem controla tudo é a classe alta, as elites. A classe média, também conhecida como burguesia, detém poder econômico, mais baixo que a elite, mas bem superior à classe baixa. Também possui influência nas questões ideológicas, culturais e políticas, mas na maioria das vezes abrem mão do poder político em troca de benefícios econômicos. Também não precisam dos serviços do Estado para adquirir saúde, educação e outras ofertas das políticas públicas. Estão quase sempre apoiando a elite, com medo de perder seus privilégios. A classe média é utilizada pela elite para manipular a classe baixa, que vê na burguesia um exemplo de sucesso a ser seguido. Devido a isso, a classe média é menos conservadora do que a elite, moderando seu discurso entre o conservadorismo e políticas mais progressistas. Mas lembrando que as mudanças devem ser sempre moderadas e controladas, de cima para baixo. E por fim, temos a classe baixa, aquela que não desfruta dos poderes políticos, econômicos, ideológicos, e que depende dos serviços públicos ofertados pelo Estado para ter acesso à educação, à saúde e de políticas públicas, como financiamento habitacional, políticas sociais e trabalhistas de auxílio, entre outras. É a classe mais numerosa na maioria das sociedades. É formada em grande parte por trabalhadores e pequenos e médios empreendedores. É a classe social que sustenta todo o Estado e é a que menos se beneficia dele, principalmente devido à sua falta de consciência de classe, sendo de todas as classes a mais fragmentada. A classe baixa é formada por pobres e muitos não se reconhecem nessa situação, apesar de depender de alguma forma do Estado. Ao contrário da elite da burguesia, que são coesas em suas ideologias, a classe baixa diverge, abrindo caminho para sua enorme divisão, favorecendo dessa forma o controle, o domínio e a exploração pelas classes sociais numericamente inferiores. O que favorece muito para essa divisão é a própria classe não se reconhecer como uma unidade, e é a classificação social baseada nos padrões financeiros e econômicos. Porém, temos que lembrar que essa divisão não são de classes sociais, é uma divisão meramente econômica, que tem por base a renda e os bens. É importante salientar que a classe média e a classe alta não estão inseridas nessa classificação. Na verdade, essa é uma subdivisão da classe baixa, justamente para dificultar a sua unidade. No Brasil, segundo o IBGE, nós temos essa divisão conforme a renda, distribuída da seguinte forma:
Quem ganha acima de 15 salários mínimos pertence à chamada classe A. Entre 5 e 15 salários mínimos, a classe B. Entre 13 e 5 salários mínimos, a classe C. Entre 1 e 3 salários mínimos, a classe D. E a classe E é aquelas pessoas que ganham de 500 até um salário mínimo. Quem tem renda inferior a R$ 500 por mês vive abaixo da linha da pobreza, isto é, não pertence a nenhuma classe, está literalmente à margem da sociedade. Entretanto, cabe aqui lembrar mais uma vez que essa divisão é meramente econômica e não define de forma alguma uma classe social, que, como podemos ver, tem um conceito muito mais amplo, que envolve todas as características que citamos anteriormente. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal. E se não curtiu, bom, talvez você só não tenha entendido ainda. Até uma próxima.